E aí, galera do Entre Sinopses, estamos aqui para mais um vídeo para falar de Bridgerton, que teve o protagonista da sua quarta temporada anunciada. Teremos Benedict, sendo aí o irmão que vai levar a história da série para frente. O anúncio foi feito pela Netflix nesta terça-feira, dia 23 de julho de 2024, com esse tweet aí. Sim, os boatos foram confirmados. Benedict vai ser o protagonista da quarta temporada de Bridgerton. Eles divulgaram, né, um videozinho com algumas cenas das temporadas anteriores. E aí tem essa chamada, né, bem-vindo à temporada de Casamentos Benedict. E no final, né, o ator Luke Newton recebe o figurino, né, do baile de máscaras, que é um dos momentos aí principais envolvendo o livro do personagem. Então, Luane Mota, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e comece aí comentando o que você achou desse anúncio. Benedict é o protagonista de Bridgerton 4. Olá, pessoas! Olá, galerinha do Entre Sinopses. Obrigada mais uma vez ainda por me chamar para estar aqui. Eu fiquei feliz com esse anúncio, não fiquei surpresa, porque, para mim, com tudo que já tinha tido no final da temporada 3 e todas as especulações, para mim já era muito óbvio que essa seria a temporada dele, mas ainda assim fiquei feliz, um pouco com o pé atrás, devido ao histórico de Bridgerton como está, mas acima de tudo fiquei feliz, porque eu gosto muito do personagem, ele é o meu irmão Bridgerton favorito, então eu fiquei bem empolgada com essa notícia de que a próxima temporada realmente vai ser a dele. É isso aí. Então vamos lá. Uma das cenas principais assim, do último episódio da terceira temporada é o momento em que Benedict e Heloise estão conversando no balanço, né? Já virou uma tradição da série em toda a temporada ter os dois personagens conversando. E aí o Benedict fala, né, algo de parece o que acontecer agora pode me mudar por inteiro. Ele fala sobre futuro, né? A próxima coisa que eu aprender pode me mudar para sempre. E isso faz também conexão com o momento do personagem, né? O que está querendo aproveitar a liberdade, não ter responsabilidades, né? E eu acredito que esse tema de responsabilidade vai ser algo bem recorrente na temporada, já que dificilmente a gente vai ter o retorno do Anthony nessa quarta temporada. Então, quando o Anthony está fora, as responsabilidades, né, de comandar a família Bridgerton e todas as obrigações que ele tem quanto aos títulos, vai ficar para o Benedict. E também temos. Calma que. Ok, vamos lá. E também temos um momento na reta final da temporada, né, que envolve muito a história do Benedict lá com a viúva, com a Tilly Arnold, que eles estão conversando lá sobre o relacionamento dele, sobre outras coisas que acontecem na temporada. E a frase que ela fala que ficou muito marcante para mim é que diversão demais uma hora cansa. Isso também deixa o Benedict reflexivo. Eu acredito que isso vai permear ali o começo da história do Benedict na quarta temporada, Lu. E aí, o que você acha sobre isso? Dá aí seus comentários. Assim, o Benedict, eles fizeram ele ser um personagem bastante livre, vamos dizer assim, né? A gente sempre vê aí desde a primeira temporada ele no meio da galera, e, enfim, ele explorando essa vida mais libertina e mais despreocupada que ele tem, justamente por ser o segundo filho, né? Ser o irmão do Visconde, então as responsabilidades não caem sobre ele e tudo mais. Então, meio como você disse, eu acredito que essa temporada vai falar muito sobre isso também. Sobre o fato dele estar agora querendo ou não mais velho, vai ter que ter mais responsabilidades e tudo mais. E o fato de ele encontrar alguém é algo que eu tava achando até difícil de ver diante do histórico do personagem, né, na série, como que eles iam fazer isso, o que aconteceria para o Benedict para que ele realmente deixasse a vida que ele estava levando de lado e pudesse ter uma coisa mais estável, mais firme. Então, eu tô curiosa pra saber como é que vai ser, se, tipo assim, nos primeiros momentos ainda da temporada ele vai estar lá solto na buraqueira, como dizem, e depois vai acalmar, se vai ser logo uma mudança muito abrupta, que nem, por exemplo, aconteceu com o Colin na temporada passada, que ele termina de um jeito e ele já volta completamente diferente. Então,
vamos ver aí como é que vai ser, né? Tô bem curiosa para ver como vai ser esse desenrolar da coisa. Então vamos ler aqui a sinopse dessa quarta temporada que foi divulgada pela Netflix. E eles começam falando assim: a quarta temporada de Bridgerton põe os holofotes no boêmio segundo filho, Benedict, interpretado por Luke Newton. Apesar de seu irmão mais velho e os mais novos serem casados e felizes, Benedict reluta em sossegar, até conhecer uma cativante dama de prata no baile de máscaras promovido por sua mãe Violet. Então, a sinopse aí já dá indícios de como vai ser principalmente esse começo da história, né? O Benedict vai realmente, então, começar a temporada relutando em sossegar, como a sinopse diz, até que esse acontecimento no baile de máscaras, ele vai conhecer essa pessoa que é chamada aqui de Dama de Prata, vai mexer com o menino Benedito. E aí, Lu, ainda sem se aprofundar muito na história, que a gente vai falar isso mais pra frente, mas o que que você enxerga vindo com essa sinopse? Bem, falando assim, relembra bastante o que de fato acontece no começo do livro do Benedict, que é o terceiro livro da saga, né? Um Perfeito Cavalheiro. É bem isso também. Ele tá lá naquela coisa, não sei o quê, nananana, até que ele encontra essa querida, essa maravilhosa que mora em meu coração, que é a Dama de Prata. E aí realmente tudo muda para ele. É muito repentino dentro dele o que acontece, porque ele tá meio que, como até a viúva falou lá no final da temporada, de versão uma hora cansa. Então o Benedict, ele tá meio assim, meio sem propósito, sem rumo e tal. E aí, quando ele vê essa tal dessa dama de prata aí, a vida dele realmente muda por completo. Então, me parece que nesse ponto a série vai fazer bem igual. Então, vamos agora para as informações que já estão confirmadas, né, sobre essa quarta temporada. Ela vai estrear em 2026, ou seja, mais 2 anos aí de espera. Serão 8 episódios, assim como as 3 primeiras temporadas. Não foi informado se vai ser dividido em 2 partes, como foi a terceira, né? Mas teremos 8 episódios. Colin vai voltar, ou seja, Colin e Penélope estão confirmados nessa próxima temporada. Teremos cenas na Escócia, como a terceira temporada já tinha dado a entender, né, com a ida da Francesca, com o John e a Heloise lá para a Escócia. E as gravações dessa temporada vão começar em setembro de 2024, ou seja, daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, a gente vai começar a ver aí as gravações. Então, muito em breve, eles também devem anunciar elenco, né? Quem volta, quem não volta, as novidades, os personagens originais que doutora Shonda adora criar, né? Em todas as temporadas tivemos personagens que não existem nos livros. Verdade. Então, podemos aí ter novidades. Aí eu acredito que o mês de agosto vai ser um mês de muitas novidades em termos de casting, de quando vão começar as gravações de fato, data, né? E quando as gravações começarem, aí a gente vai ter aquelas imagens que vão vazar, vai ter vídeos promocionais que a Netflix sempre faz, enfim. Próximo slide, uma das coisas mais importantes aí, né? Quem será a Sophie? Luane Mota, conte aí pra galera um pouquinho de quem é Sophie. Por favor, apresente a personagem. Com prazer. Sophie, ela é uma personagem que tem uma história meio conturbada assim por trás. Ela, na verdade, ela é a filha bastarda de um conde, só que ela passa por algumas coisas assim na vida dela que ela acaba sendo retirada da sociedade, vamos dizer assim, já pelo fato dela ser bastarda, ela já não é muito bem vista, né, aos olhos das pessoas. E aí acontece mais algumas coisas e ela acaba se tornando uma criada. Então ela passa assim, ela tem uma, como é que é o contrário de ascensão, uma queda social, vamos dizer assim. Então ela vai estar aqui, vai diminuindo, ficando cada vez mais invisível na sociedade. Mas enfim, a Sophie, ela é a amada do Benedict nos livros, né? E pessoalmente uma das minhas favoritas dos agregados da família Bridgerton, ela é uma das que eu mais gosto. Então, ela é uma personagem muito querida, ela é muito inteligente, ela é muito esperta, ela é muito sagaz, assim, também.
bem ligada no que está acontecendo, justamente por ela ter esse repertório, digamos assim, de não estar presa na sociedade, ela sabe mais das coisas e como lidar assim com tudo, né? A Sophie, ela é maravilhosa, é linda, é sofrida, bichinha, mas eu amo ela. Antes da gente falar sobre algumas teorias, algumas especulações a respeito da Sophie, né? Ela vai ser a terceira agregada feminina na família dos Bridgerton, né? A gente já teve Kate na segunda temporada e a Penélope na terceira temporada da série. Com base nos seus conhecimentos, Lu, sobre o livro e também sobre as mudanças que a série vem fazendo nos personagens, como você acha que Sophie vai se diferenciar dessas duas outras protagonistas femininas agregadas, né? E também como quais as diferenças dela em relação a Daphne, que é a protagonista feminina do primeiro livro e da primeira temporada. Bem, como eu disse antes, eu acho que realmente o que mais diferencia ela das outras protagonistas femininas, até isso assim, comparando no livro, né, que antes dela nos livros é Daphne e Kate, Penélope é depois nos livros, mas acho que depois a gente vai comentar sobre. Ela tem essa diferença de justamente ela não estar inserida na sociedade, na alta sociedade ali daquela mesma forma. Então, ela enxerga as coisas de uma forma diferente, ela tem ela pode se comportar de uma forma diferente, então ela não tem aquela pressão social de se encaixar, de ser dessa forma, mas ela também não é vista pela sociedade. Então, ela vive meio que nesse limbo, assim, não tá lá, não tá cá, sabe disso, não sabe daquilo, então ela meio que tem essa questão, esse passeio entre a alta e a não existência na sociedade, digamos assim. Então, eu acho que justamente é isso que faz com que a Sophie seja a mais diferente de todas as protagonistas femininas, né? Falando disso dos livros, justamente porque ela não está inserida nessa questão de baile e de pretendente, de conhecer e tal, e tal, e tal. Então, ela acaba sendo diferente justamente por isso aí. E eu acho que é isso. É justamente isso que faz ela ser diferente. Tanto da Kate, quanto da Penélope, da Daphne, principalmente, enfim, porque a Sophie, como ela não está presa nessas amarras da sociedade, ela conhece muito mais sobre as coisas, né? Ela não é tão inocente como a Daphne era lá na primeira temporada, por exemplo. E aí, Lu, vamos falar sobre uma teoria, né, que veio rondando aí a internet desde o fim da terceira temporada. A galera falando que talvez, né, Sophie pudesse ser Cressida Cooper. O que que você acha sobre isso? Eu acho que até pelo rumor que a gente vai falar a seguir, isso não vai acontecer. Mas você acredita que de alguma forma a história de Cressida, se ela retornar para a próxima temporada, pode acabar tendo alguma conexão com a história de Sophie, até por algumas supostas informações aí sobre a família dela, sobre também, né, o andamento da história da Cressida na série. Eles podem, quem sabe, fazer uma adaptação e encaixar a Sophie de alguma forma com a história da Cressida? Eu acredito que sim, da forma com que ela acabou saindo, né, indo embora no final da temporada 3. Eu acho que eles podem usar isso como até um artifício para brincar com o espectador, de tipo assim, será que é ela? Será que não é? Talvez assim, todo mundo vai saber que não é, eu acho. Mas, de qualquer forma, eles podem usar isso dessa forma. E essa questão da Cressida estar sendo excluída da sociedade, assim, e a Sophie também tem essa característica, né, de ela estar fora aí desse meio. Então, pode ser que usem isso para, sei lá, talvez de alguma forma elas se encontrem, se conheçam, tenham alguma conexão, se tornem amigas, sei lá. Já que essa série ama tanto a Cressida, né? Tá sempre enfiando ela na história de alguma forma. Então, pode ser que isso aconteça, né? Eu imagino que seja isso. E aí a gente teve, né, uma suposta chamada de elenco para a próxima temporada de Bridgerton, em que estavam dando muita ênfase à busca de uma atriz asiática para interpretar uma personagem ali que teria um papel relevante na temporada. E como Bridgerton vem sempre brincando, né, sendo uma série mais diversa, modificando algumas características dos personagens, a gente já teve um Duque, né, da primeira temporada negro, a gente teve na segunda temporada a Kate sendo indiana, né? Então tem essa expectativa de que talvez a Sophie seja asiática. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que seria uma mudança legal? Você gostaria de ver outra adaptação? Enfim, qual a sua opinião sobre esse rumor?
acho que seria interessante, justamente porque Bridgerton é uma série tão realmente diversa. Eu acho que seria legal, sim, ter uma surf, sei lá, chinesa, coreana, japonesa, ou, enfim, de algum outro lugar, sei lá, Filipina, não sei, de algum outro país aí asiático. Eu acho que seria legal. Não vejo que seria uma coisa ruim. Eu não fico muito presa nessa questão da aparência física dos personagens, porque até mesmo os próprios Bridgerton não são, todos não são muito parecidos com as suas descrições dos livros. Então eu acho que seria legal. E eu queria dizer que eu tinha essa teoria de que Sophie seria asiática desde há muito tempo, desde antes do lançamento da terceira temporada. Eu já ficava pensando nisso, porque não sei, mas foi o que meu coração me disse, então eu não acho que vai ser ruim, não. Acho que vai ser legal. Bacana, bacana. Agora, Lu, Bridgerton, diferente dos livros, né? Pelo que você já me contou, você que é especialista nos livros de Bridgerton, os livros eles são muito centrados em seus protagonistas. Mas a série, até por uma questão de dinâmicas, introduz várias tramas paralelas, secundárias e outras histórias vão sendo contadas ao mesmo tempo da história principal. Então, até aqui a gente já teve várias tramas secundárias sendo abordadas e a terceira temporada também deixou várias tramas aí para a gente dar continuidade nas próximas temporadas. Então vamos falar sobre algumas das principais, algumas das que a gente acha que pode ter desenvolvimento na quarta temporada. Vamos começar por Eloise Bridgerton. Ela que tinha aí uma expectativa de talvez a temporada ser dela, mas também não teve tanto desenvolvimento ainda para a personagem chegar ao ponto em que ela seria uma protagonista, mas a gente vê que na série, principalmente, não sei se no livro é assim também, Heloise tem uma aproximação muito grande do Benedict. E eles têm isso, né? A gente falou aqui da cena do balanço, que já virou uma tradição. E no final da temporada 3, a Heloise vai embora para a Escócia junto com o John e a Francesca. E então, pelo menos no começo assim da temporada, a Heloísa ela não vai estar envolvida diretamente na trama principal. Pode ser que ela esteja envolvida em uma das tramas secundárias aí que envolve essas cenas gravadas na Escócia. Como você acha, Lucas, a série vai desenvolver a história de Heloise Bridgerton nessa quarta temporada, até para quem sabe preparar o terreno para ela ser a protagonista da temporada 5? Ao longo dessa temporada mesmo, eu acho que a gente já conseguiu ver um pouco da Heloise, um pouquinho mais madura, né? Porque ela na segunda temporada é insuportável de chata. Na terceira temporada ela melhorou e melhorou muito. Eu acho que ela já evoluiu bastante como pessoa. Então a gente também vê que ela tá sentindo um pouco mais sozinha, né? Ela se afastou da Penélope, e depois ela acabou se aproximando da Cressida, mas aí se afastou dela também. Acho que até por isso que ela decidiu, não vou para a Escócia lá com minha irmã, com meu cunhado, porque, enfim, preciso de uma novidade, alguma coisa. Até porque a gente sabe que ela não é a maior fã dessa vida de sociedade, de baile, disso, daquilo. A gente sabe que ela detesta e que nunca quis, por ela nunca teria ido para essas coisas. Mas eu acho que talvez nessa viagem, né, ela vai estar na Escócia, enfim, John e Francesca vão estar vivendo a vida deles. Talvez ela comece a sentir mais ainda essa coisa de, poxa, eu tô sozinha, e agora? O que que eu posso fazer e tal? Eu tô aqui lá do outro lado do mundo, não conheço muita gente. Então, eu acredito que isso possa ser um motivador para que ela comece a pensar, talvez, um pouquinho mais abertamente essa ideia de, quem sabe, talvez, uma possibilidade remota de eu me casar e tal, justamente para ela não se sentir tão sozinha, né? Eu imagino que esse vai ser o caminho que vão seguir com ela. E você acha que já nessa temporada vão ter alguns detalhes que envolvem a trama do livro de Heloise ou eles vão deixar tudo para acontecer só quando chegar a temporada dela? Eu acho que pode sim acontecer, pelo menos uma das coisas, não precisa de ser vários detalhes ali, mas pelo menos um acontecimento que ele é um motivador importante para a história do livro dela acontecer, eu acho que precisa acontecer, como, por exemplo, não precisa ser ao longo da temporada, né? Como todas as outras temporadas tem alguma diquinha da próxima temporada no final delas, então eu imagino que poderia acontecer isso também, tipo assim, final da quarta temporada, lá no último episódio, acontece isso e isso, que aí é o que vai encaminhar para a história da Heloísa. Eu imagino que isso seria o melhor acontecer, a não ser que a próxima temporada, se realmente tiver uma próxima temporada, que eu acredito que tenha, porque a série faz muito sucesso, se realmente a temporada for dela, né? Se, sei lá, pode ser que a quinta temporada seja
Francesca e vão trabalhar mais ainda nela. Mas eu acho que não seria muito legal estender mais, assim, a Heloísa nessa parte, porque ela já vem sendo uma personagem secundária na história da série há muito tempo, então eu acho que já tá na hora de dar esse espaço para ela, assim, depois da temporada do Benedict, é claro, né? Então, a gente está falando muito de Louise, e então não tem como não falar de John e Francesca, que são, assim, é a segunda história principal da terceira temporada, e eles vão continuar tendo desenvolvimento nessa quarta temporada para poder, quando chegar na hora de adaptar a trama da Francesca, a personagem ter um background bem grande. E já tivemos algumas diferenças em relação à história da Francesca, primeiramente pelo fato de estar mostrando bastante do John, né? Que ele já não aparece tanto nos livros. No final da temporada, tivemos talvez a grande mudança que Bridgerton fez na sua adaptação para a série, que foi trocar a personagem que é o primo do John, né? Que nos livros é o Michael, e na série virou a prima, que é a Micaela. Então, como você acha, Lu, que a temporada vai trabalhar a sequência dessa história, né? Você acha que, como eles vão ter cenas na Escócia, eles vão mostrar um pouco da vida de casado, né? De John e Francesca, vão mostrar como Micaela tá ali ao redor deles, enfim, como você imagina que vai ser essa dinâmica e se você acha que tem alguma possibilidade da quinta temporada ser de Francesca mesmo? Você acha que talvez a série faça essa mudança aí para apressar essa história que ele já vem contando com mais ênfase? Porque essa foi uma das justificativas para eles adiantarem a história de Colin e Penélope, que eles já tinham tido 2 temporadas trabalhando eles dois, então a gente já vai ter 2 temporadas aí trabalhando a história de Francesca. Talvez isso faça com que a temporada 5 acabe sendo dela. Mas o que você espera dessa história, principalmente sabendo, né, que vai ser uma história que precisará ser contada com muito cuidado, devido principalmente às reações do público que, assim, digamos que foi 70% contrário e 30% a favor das mudanças que a série fez. Eu acho que, independente se eles podem fazer uma história que, nossa, seja um roteiro impecável e seja tudo maravilhoso, eu acho que vai ter muita gente descontente com isso, justamente pela mudança do gênero da personagem, né? De Michael para Micaela, que eu confesso, eu fiquei chateada com isso também, porque eu gosto muito, muito, muito do Michael. Ele é um dos meus personagens favoritos, assim, da saga inteira. E a história da Francesca no livro dela, ela caminha muito ao lado do Michael, né? E o fato de mudar de Michael para Micaela é algo que vai precisar mexer e mexer muito na história. Então, Bridgerton já vem mexendo muito nas suas histórias desde a segunda temporada, né? Na primeira também, eles têm algumas coisas diferentes, mas a primeira realmente é mais fiel ao livro. Então, eles vêm mexendo, vêm acrescentando, vêm tirando coisas e tudo mais. Então, eu acho que vai. Tipo assim, eu acho não, com certeza vai ser muito diferente da história do livro. E eu, sinceramente, eu não sei nem especular o que eles podem fazer. Porque, né, essa mudança aí de personagem, de fato, vai mexer muito com a história toda. E sobre a próxima é a quarta, né? Sobre a quinta temporada possivelmente ser da Francesca, eu ainda acho que faria mais sentido ser de Heloise a temporada, porque a gente já acompanha a personagem há muito mais tempo. Apesar de a gente já ter esse desenvolvimento um pouco maior da história de Francesca com o John e tal, eu ainda acho que devido às coisas que acontecem, né? Pelo menos na história original, eu acho que ainda precisa de mais um tempinho. Até pra gente, talvez, também conhecer um pouco melhor a personagem Micaela e ver como que é a dinâmica dela com a Francesca, dela com o John e tudo mais. Até porque, justamente, né? Como nos livros o John ele aparece pouquinho, então a gente vê bem por cima essa relação entre os três. Então pode ser que a temporada use isso, a temporada use esse tempo para poder desenvolver melhor aí esse relacionamento entre os três. Então eu não acho que seria uma boa que a quinta temporada fosse a de Francesca logo. A não ser que eles fizessem, tipo, o que eu acho que não vão fazer, pelo menos não agora,
uma temporada conjunta, né? Tipo assim, fazer a história de Francesca e a de Heloise na mesma temporada. Mas eu não acho que eles vão fazer isso agora, não. E aí, pra gente seguir com tramas secundárias, né? A gente tem a história da Violet, que tá se envolvendo aí com... Começando a se envolver, né? Com o irmão da Lady Danbury. Você acha que essa história vai ser levada pra frente? Eles vão deixar isso pra trás? Porque Bridgerton, às vezes, apresentam as histórias, né? Tel, por exemplo, Verdade. na segunda temporada que são apresentados, parece que vai alguma coisa pra frente, chega na temporada seguinte, parece que nem existiu. Você acha que a Lady Bridgerton, né, vai continuar se envolvendo aí com o Lord Marcus Anderson, que é o Eu irmão da acho Lady Danbury? que Eu acho que sim, porque isso é algo, na verdade, que eles já jogaram uma sementinha lá em Rainha Charlotte, né? O spin-off de Bridgerton, que saiu antes da terceira temporada. Então, eu acho que vão dar seguimento assim. Se não derem, eu vou ficar chateada, porque é uma história secundária que, assim, foi, mais uma vez, uma coisa criada para a série, mas que é uma história que eu tô achando interessante de ver. Então, eu gostaria, sim, que isso fosse mais trabalhado na temporada. Não quero que, tipo assim, Lord Anderson ele simplesmente suma e, tipo assim, não aconteceu nada. Até porque ficaria até, sei lá, fica sem sentido, né? Fica uma coisa meio simplesmente jogada. E aí, enfim, eu espero que sim, que tenha desenvolvimento e tudo mais, porque ele parece ser um personagem legal. E eu tô gostando. A Violet merece encontrar um novo amor também. Agora, já puxando um pouco do que a gente vai falar pra frente, né, mas quais tramas você acha que a série pode adicionar para rolar paralelamente nessa temporada, considerando aí o seu conhecimento dos livros? Quais outras coisas você acha que eles podem puxar? Ou até pensando nas temporadas anteriores da série, o que, que você acha que pode vir, né, do que veio antes? Por exemplo, a gente sabe que vai ter Colin e Penélope de volta. Como será que vai ser a aparição deles? Eu imagino que eles vão aparecer bem rapidinho, como Kate e Anthony apareceram nessa temporada 3. Mas será que já vamos ter algum tipo de desenvolvimento para Gregory, para Hyacinth, enfim, outros personagens que estão ali nos arredores dos Bridgerton? Você acha que eles podem voltar de alguma forma? Bom, sobre os irmãos mais novos, eu acho que ainda não. Talvez uma pincelada assim bem de leve sobre como que eles vão ser no futuro e tudo mais assim. A gente observar mais da personalidade deles. Por exemplo, nessas temporadas, né, a gente tem um pouquinho mais, a gente dá pra ver como é que a Hyacinth vai ser, assim, baseado com os livros, né, claro. Como é que a Hyacinth vai ser no futuro, como que o Gregory vai ser no futuro, mas eu não acho que vai ter nada muito de profundo deles, não. Tem, deixa eu ver quem mais. Dos Mondrit, eu não sei se vão muito mais pra frente, porque foi uma história assim que adicionaram na terceira temporada, mas também que não foi muito, tanto é que mais pra frente lá eles meio que dão uma desaparecida Acho também. que eles vão meio de Tel nessa quarta temporada. Pode ser, eles apareçam um pouquinho ou nem apareçam também. Pode ser que eles simplesmente evaporem e só voltem lá no futuro. Que mais? De Colin e Penélope, como agora a gente teve, né, a revelação para o grande público, né, ali para a sociedade, de que a Penélope era a Lady Whistledown, e agora ela está agindo sob o nome de Penélope Bridgerton, então pode ser que ela tenha um pouco mais de presença na temporada, até porque, né, a gente nunca sabe, né, se a rainha vai dar uma doida e falar assim, não, corta a cabeça dessa doida aí e tal. Então, eu imagino que a gente vai ter um pouquinho mais de Penélope nessa temporada 4, justamente por causa disso. E também o Colin, escritor, né, publicou seu livro, então pode ser que a gente veja um pouquinho disso, mas se for, eu acho que realmente vai ser mais de Penélope do que de Colin, né? Assim como a temporada deles também, meio que foi nessa mesma vibe. Eu acho que se for, vai ser assim. Agora, de outros personagens, assim, de histórias mais secundárias, eu realmente não sei. Eles sempre criam alguma coisa, né? Sempre tem alguma história aí que ninguém pediu, eles fazem, mas, assim, da minha cabeça aqui agora eu não consigo pensar em mais nenhum. E agora, para a gente ir para a parte final do vídeo, o que não pode faltar do livro, né? A gente tem aí o livro 3, chamado de Um Perfeito Cavalheiro, né? O título. Inclusive, tem já review lá no site do Endsinopsis, endsinopsis.com.br, acesse lá para conferir. E então, Lu, vamos lá, né? Primeiro, cite aí duas coisas que acontecem no livro que você acha que precisam estar na série. Que se Shonda, Jazz e seja lá quem for não colocarem esses acontecimentos, a temporada não vai fazer sentido para você. Cite aí.
Bom, tem duas cenas que me vêm à cabeça agora, que são duas cenas que foram muito marcantes no livro pra mim, porque elas são cenas muito divertidas, né. O livro tem justamente essas cenas bem engraçadas, assim, tem momentos meio: "Ai, meu Deus do céu, e agora?". Mas tem essas cenas, duas cenas bem engraçadas. Tem uma cena, eu não vou descrever muito pra não dar muito spoiler, né, mas tem uma cena que acontece, eu acho que ali um pouco antes da metade do livro, que é uma cena em um lago, né, entre Benedict e Sophie ali no lago. Ai, meu Deus, essa cena é tão engraçada. Eu acho que tem que ter essa cena, porque ela é muito icônica, então tem que estar lá. E tem também uma cena que ela já é bem lá mais pro final do livro, é um momento que acontece entre Benedict, Sophie, Violet e mais alguns outros personagens ali. Foi uma cena, assim, na verdade não é só uma cena, é um momento, assim, de um capítulo quase que inteiro, ou é inteiro, enfim, agora eu não me lembro. Mas é um momento, assim, muito marcante que eu estava lendo, eu estava rindo, eu estava: "Meu Deus, que coisa absurda, mas que tão divertido". Então, essas 2 cenas aí pra mim não podem faltar. E também eu acho que tem que ter, assim, uma cena bem impactante da história da Sophie, porque a gente tem um background todinho, né, o prólogo do livro que ele vem no começo, ele é todo sobre a Sophie, explicando sobre a história dela e de onde ela vem, o que que ela passou, então eu acho que isso aí precisa estar na temporada, porque é importante para o desenvolvimento da personagem, para a gente entender quem ela é e por que ela é dessa forma e tudo mais. Tipo assim, comparando aqui agora a segunda temporada com o segundo livro, por exemplo, tem todo um arco da história da Kate que simplesmente não existe na série e que eu senti, eu li o livro depois de já ter assistido a segunda temporada, mas depois que eu li o livro, eu assisti a segunda temporada de novo. E aí eu fiquei, poxa, faltou isso aqui. Então eu acho que ter esse background mesmo da história da Sophie é imprescindível para que a temporada funcione bem. Uma coisa que a gente já veio comentando aqui, você também já falou muito, a série já trouxe bastante mudanças em relação a acontecimentos dos livros, inclusive o fato de que a gente teve uma troca, né? A história de Colin e Penelope veio antes da história de Benedict e Sophie. Então, baseado em seus conhecimentos do livro e em coisas que já aconteceram na série, o que você acha que essa troca, né, de ordem dos livros pode fazer com que seja diferente na história de Benedict na quarta temporada, levando em consideração a história dos livros? Tem alguma coisa que você vê que pode ser diferente, ou cenas que no livro envolvem determinados personagens e na série vão ser outros personagens, como a própria terceira temporada fez também? Enfim, o que você acha que, em termos de adaptação e por conta da troca na ordem dos livros? Em questão da troca da ordem, quando foi anunciado, né, quando eu soube que ia ser a temporada do livro 4 antes da temporada do livro 3, eu fico pensando: "Gente, mas por quê? Que sentido?". Mas assim, levando em consideração que as histórias dos livros, elas são bastante realmente focadas nos casais protagonistas, elas não são muito abertas, assim, a histórias secundárias de outras tramas. Tem, mas é realmente pouquinho. Eu não acho que vá ter muita coisa que possa alterar. Na verdade, o terceiro livro, ele é meio que o único que tem ganchos muito diretos para o livro 4, né? Então aí, nesse caso, não precisaria ter, então talvez eles possam usar de momentos que seriam na história, né, para conectar direto com o livro 4, talvez eles usem para conectar mais já com a história da Heloise ou com a história da Francesca, ou até para algum outro momento que não seja nada a ver com algum dos Bridgerton, né? Pode ser aí que eles usem dessas cenas, desses momentos aí para isso, mas eu não acho que vai fazer muita diferença não nesse sentido. Até pela maneira como a série funciona e tudo mais, justamente por já ter várias outras histórias paralelas acontecendo, não acho que vai fazer muita diferença não, essa mudança de ordem. A princípio eu achei que faria, mas assim, é detalhe, por exemplo, no começo do livro 3 tem uma cena que tem a Penélope, só que, tipo assim, eles estão, né, no famoso baile de máscaras e tal, e o Benedict ele ia dançar com a Penélope, só que agora ela já é casada com o Colin, então não precisa ser a Penélope. Pode ser algum personagem aleatório, X, aí, que não vai fazer diferença, porque no fim das contas é algo muito pequeno. Então, não acho que realmente vai ter alguma coisa assim que fique muito diferente por causa dessa mudança, né? Perfeito. E agora, Lu, para realmente a gente terminar o vídeo, qual
é a sua expectativa para essa temporada 4 de Bridgerton, levando em conta o fato de ser um dos seus personagens preferidos, um dos seus livros preferidos, e tudo que já vem acontecendo com a série, principalmente essa terceira temporada aqui. Ela teve uma primeira parte muito legal e teve uma segunda parte muito divisiva. Então, levando todos esses elementos em consideração, o que você espera que aconteça na quarta temporada de Bridgerton? Olha, eu tinha ficado assim, quando eu pensava, poxa, a quarta temporada pode ser do Benedict, antes mesmo de ser a terceira, né? Pensamento de gente ansiosa, gente, nem saiu uma temporada, já tava pensando na outra. Mas enfim, quando eu pensava, poxa, vai ser a temporada dele, quer dizer, pode ser a temporada dele, eu fiquei muito empolgada. Tanto é que no vídeo que eu e Ana fizemos comentando sobre a terceira temporada, eu tava pensando, meu Deus, por favor, que a quarta temporada seja do Benedict, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porém, devido assim ao histórico de acontecimentos e todas essas mudanças que o personagem vem sofrendo, na verdade, desde a primeira temporada, o Benedict ele é muito diferente dos livros, né? Na verdade, a personalidade do Benedict na série, ela se assemelha muito com o Colin dos livros. Então, eu não sei muito bem o que eu espero com relação à próxima temporada, porque ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico empolgada, porque eu gosto muito do personagem e da história dele, como você mesmo falou, né? Está aí no meu top 3 da saga. Então, eu fico feliz, eu fico empolgada, mas eu fico com medo, eu fico com o meu pé atrás, porque eles sempre acabam mudando muitas coisas e, enfim, pode ser que essas mudanças nem sempre sejam positivas, né? A terceira temporada tem mudanças que foram legais, que foram boas para a história, mas tem outras mudanças que já não foram tanto. Então, assim, eu fico empolgada, mas ao mesmo tempo fico com medo de ficar muito empolgada. Então, eu tô tentando manter a expectativa, assim, no nível médio, para não me decepcionar muito lá na frente, entendeu? Tô tentando me manter tranquila. Perfeito, perfeito. Então é isso, galera. A gente trouxe aqui as principais informações sobre a temporada 4 de Bridgerton, expectativas, cenas que não podem faltar, teorias, enfim. Então, quando tivermos mais atualizações aí, a gente pode falar mais sobre Bridgerton. Lu falou aí que já teve um vídeo sobre a terceira temporada aqui no canal, tem mesmo, você pode conferir, tá aqui na descrição, em algum lugar, qualquer lugar que você olhar aí, vai aparecer esse vídeo. E claro, não esqueçam de ir lá em entresinopses.com.br. A gente tem a avaliação das duas partes da terceira temporada, tem vídeo lá, tem texto lá, e também tá saindo texto sobre todos os livros de Bridgerton, já até o momento da publicação desse vídeo. Saíram 7 textos sobre 7 livros, falta o 8º, mas tá praticamente tudo lá, então você pode conferir que tá muito bacana. E é isso. Obrigado, Lu, pela parceria em mais um vídeo. Dá o seu tchauzinho aí pra galera. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Pode me chamar mais vezes aqui para falar de outras coisas também, né? Que eu só tô vindo aqui para falar de Bridgerton ultimamente. Mas é isso. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Não esqueça de deixar seu gostei. Se você acompanha Bridgerton, o que você tá achando aí dessas notícias, dessas novidades da temporada aí? O que você tá achando? Comenta aí embaixo também. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com as pessoas que você conhece, que você não conhece também. Joga aí nos grupos. Se você faz parte aí de algum grupo de Bridgerton, joga lá. Olha esse vídeo aqui, eles falando da temporada, olha que legal. Que vai ajudar muito a gente, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pela parceria, por estarem aqui assistindo. Um beijo e até mais. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto.